Olha que assunto interessante para a gente comentar aqui, gente. Gás está caro, mas pesa menos no salário mínimo do que há 20 anos atrás. Interessante, né? Vamos entender isso? Bora pro vídeo! Cheguei chegando! Família Chicotineiros e todos que vão assistir esse vídeo, dedo aí no joinha, chicotado no like, splash! Mande esse vídeo para um monte de gente, compartilhe nossos vídeos, se inscreva no nosso canal. Você que é novo por aqui, tem informação de muitos assuntos variados, não só de política, mas de muitos assuntos. Se inscreva no nosso canal de música, o link vai estar na descrição desse vídeo e na parte de comunidade do canal vai ter o link do nosso canal de música. Se inscreva lá. Link do nosso grupo do WhatsApp na descrição desse vídeo. Quem quiser ajudar o nosso canalzinho, está passando aí o Pix. Ajude quem quiser e quem puder, ninguém é obrigado a ajudar. Se você sentir no coração, ajude com qualquer quantia, que o Criador abençoe você e sua família, com muita saúde e muita paz. Isso lembrando que não é obrigado. Agradeço a todos que têm ajudado com qualquer quantia para manter nosso trabalho aqui. Estamos chegando a quase 2.000 vídeos e quase 7.000 inscritos. Agradeço a todos que têm se inscrevido no canal, têm confiado aqui no nosso trabalho, têm tido a mesma visão do nosso intuito aqui, que é trazer o máximo possível de brasileiros unidos aqui, que a única solução para o Brasil ir para frente, o povo ter qualidade de vida, é o povo se unir. Por enquanto, somos um arremedo de povo, todo mundo brigando um contra o outro para defender político. Os políticos enriquecendo e o povo na pobreza. Só o povo não percebe isso, né? Tá cego, e isso aí, quem deixa o povo cego é a própria política, que é terrível. Só pensam em si, são egocêntricos. Vamos ver o que diz aqui uma matéria interessante que eu vou trazer para vocês. Acompanhem até o final desse vídeo. O gás está caro? O gás de cozinha está caro. Mas aqui diz que ele pesa menos no salário mínimo hoje do que há 20 anos atrás. Vamos ler a matéria para você entender. A alta do gás de cozinha, GLP, virou mais um item na lista de preocupações dos brasileiros no ano de 2021. De janeiro a junho, o preço médio do botijão de 13 quilos já avançou 13,75%. Aumentou o preço, né? Levando famílias a usar lenha para cozinhar. Ainda assim, o atual nível de preço do combustível é menor do que há 20 anos atrás. O atual nível do preço do gás é menor do que 20 anos atrás, quando se compara com o salário mínimo. O preço do gás equivalente ao salário mínimo. Vamos continuar aqui para você entender. Em dezembro de 2001, o gás de cozinha custava em média R$ 18,69. O gás de cozinha, né, um botijão de gás de 13 quilos, custava em média R$ 18,69 em dezembro de 2001, 20 anos atrás, o que equivale a 10,38% dos R$ 180 de salário mínimo da época. Então, quer dizer, vamos pôr uma forma simples. O salário mínimo era 180 e o gás de cozinha, a média, era R$ 18. Quer dizer, 10%. O gás de cozinha, o botijão de gás, custava 10% do salário mínimo. Então você tinha que usar 10% do seu salário mínimo para comprar um botijão de gás. Isso há 20 anos atrás. 20 anos depois, que agora em 2021, esse percentual equivale a 7,95%, quer dizer, 8%, com o gás de cozinha custando a média de R$ 87,43 no mês de junho, e o salário mínimo R$ 1.100. 10% do salário mínimo daria
é R$110. Como a média é 87, então está dando 8% do salário mínimo. Então, para você comprar um botijão de gás hoje com salário mínimo de 1.100, você usa 8% do seu salário mínimo. Mas calma aí que nós vamos chegar lá. Os dados dessa comparação constam da série de preços de GLP ao consumidor, consolidados pela ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. São valores médios e há variações para cima e para baixo conforme as regiões. Em 2002, na era Lula, o gás de cozinha comprometia quase 13% do salário mínimo do trabalhador naquele ano, o maior valor verificado no período analisado no Brasil. Então, em 2002, quando o Lula assumiu a presidência, o gás de cozinha comprometia 13% do salário mínimo daquele ano. Lembrando que eu estou fazendo a matéria no site da UOL, que é considerado por muitos como uma mídia esquerdista, né? Um site, um jornal de esquerda. Então, antes que alguém venha falar alguma groselha aqui nos comentários. No caso, vamos continuar aqui a matéria. O percentual mais baixo é do ano incrível, é do ano de 2015, quando era o vampirão Michel Temer presidente, quando o gás de cozinha custava em média R$ 45,92 há 6 anos atrás. Era equivalente a 5,83% do salário mínimo vigente, que naquele ano era R$ 788 o salário mínimo, em 2015. Então, para você comprar um gás de cozinha no ano de 2015, você usava apenas 6% do salário mínimo para comprar um gás. R$ 788 era o salário mínimo, você usava 6%, que era equivalente a R$ 46 o botijão de gás. Vamos continuar aqui a matéria. Preço de 2001 corrigido pela inflação seria R$ 60. A análise não considera a inflação medida pelo IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Entre dezembro de 2001 e maio deste ano, o indicador registra alta de 218%, segundo o IBGE. Desse modo, os R$ 18,69 necessários para comprar um botijão de gás no final de 2001 equivaleriam hoje a R$ 60, cerca de 32% a menos que os atuais R$ 87,43. Mas, tem um porém aqui, mas há que se considerar que o preço do gás de cozinha não varia apenas com a inflação, uma vez que a composição do preço repassado ao consumidor inclui também tributos estaduais, ICMS, e federais, PIS, PASEP e COFINS. O que ele quer explicar para vocês que, retirando a inflação, né, somando a inflação, o gás em 2001, né, com a medição da inflação, ficaria mais preço se fosse hoje em dia, mas sem colocar os tributos, sem colocar os impostos. E os impostos de hoje são muito mais caros do que 2001. Então tem que entender isso. Que hoje nós temos impostos caríssimos, né? Muito mais caros do que em 2001. Então hoje a condição de vida é muito cara, principalmente com impostos caríssimos. E desses impostos
pagamos altos salários e muitos privilégios, vida de mordomia para os políticos, que precisam dos nossos impostos para continuar enriquecendo. Essa é a verdade. Veja como é a composição do preço do gás de cozinha. Remuneração da Petrobras, 50,6%. Distribuição e revenda, 35%. ICMS, 14,4%. E o PIS, PASEF e COFINS, o Bolsonaro tirou, que é a parte do federal, é 0%, mas ele colocou esse imposto em outras áreas, ele distribuiu esse imposto em outros lugares, porque ele não pode deixar de cobrar imposto, porque ele tem uma responsabilidade fiscal. Se ele fizer isso, ele leva o impeachment, né? Ele é tirado da cadeira de presidente. Disparada do gás de cozinha em 2021. Se os brasileiros tiveram um pequeno alívio no bolso no primeiro semestre do ano passado, em 2020, com a ligeira queda de 0,23% no preço do gás de cozinha, o sentimento nesse ano de 2021 é de muita preocupação. Isso porque entre janeiro e junho, o preço médio do botijão de gás de 13 quilos já aumentou incríveis 13,75%. Em 6 meses do ano de 2021, quase 14%, as somas de vários aumentos do botijão de gás, quase 14%. Lembrando que o salário mínimo aumentou só 5% no ano de 2021. Por isso que eu falo que é uma vergonha, uma sacanagem o sistema político que faz com o povo. Ele aumenta 5%, 6% o salário mínimo e as outras coisas aumentam 14%, 15%, 20%, 50%, 100%, que foi no caso do óleo de soja, quase 100% de aumento, que é a coisa que mais aumentou do ano passado para cá foi o óleo de soja. Sem considerar algumas regiões isoladamente, o cenário ainda é mais grave. No Centro-Oeste, por exemplo, o produto chegou a ser encontrado por incríveis R$ 130 no final do mês passado, em junho. Em Cuiabá, Mato Grosso, onde os termômetros chegaram a marcar 7 graus em 30 de junho, algumas famílias já usavam lenha para esquentar água e tomar banho. Lembrando que a energia elétrica também está super cara. Veja como variou o preço médio do gás de cozinha entre 2020, ano passado, e 2021, agora esse ano. Em janeiro de 2020, o custo médio do gás de cozinha, botijão de gás, era R$ 69,74. R$ 70. Em junho de 2020, R$ 69,58. Em dezembro de 2020, R$ 74,75. Em janeiro de 2021, R$ 76,86. E agora em junho de 2021, R$ 87,43. R$ 87 a média de um botijão de gás ainda é caro para o povo brasileiro. Entre 2001, ano de 2001 e 2021, o salário mínimo avançou 511%. Esse aumento melhorou as condições de vida dos brasileiros, até parece, embora ainda esteja muito abaixo do que algumas instituições calculam como necessário. Isso aqui é uma matéria mentirosa, porque eles falam que o salário mínimo avançou 511%, o salário mínimo. E os produtos de alimentos e serviços? Eles não colocam aqui quanto aumentou, né? Absurdo, né? E você tem que pensar numa soma de várias coisas que você tem para sobreviver com o salário mínimo. Pagar a conta de energia elétrica, pagar a conta de luz, conta de água, comprar remédio, comprar roupa, comprar alimento, e dentre outras coisas que você tem que fazer um milagre com o salário mínimo. Por isso que os políticos estão passando longe de viver com o salário mínimo. Isso aí é só para o povo brasileiro. E o povo brasileiro tem que viver com o salário mínimo e ainda pagar 30
salários mínimos para um sistema político, 30 salários mínimos para um general, 40 salários mínimos para um judiciário e por aí vai. De acordo com a DIEESE, Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o salário mínimo para sustentar uma família de 4 pessoas deveria ter sido R$ 5.421,85 em junho. Esse valor é 4,93 vezes o valor atual de 1.100, quase 5 vezes mais. Salário mínimo teve melhora significativa, diz professor. O salário mínimo teve correções e uma melhoria significativa em termos nominais nesses últimos anos. Mas é importante destacar que em qualquer família que depende de um salário mínimo, o gás a quase R$ 90 não é pouco, é muito caro, afirma Walter Franco, professor de economia do IBMEC São Paulo. Embora o percentual que o combustível tome do salário mínimo, caso o gás, seja menor do que há 20 anos atrás, o economista diz que as condições de vida das famílias são delicadas, principalmente na pandemia de Covid-19. Em um momento de desemprego, nem todo mundo ganha R$ 1.100. Além disso, com as pessoas dentro de casa, o consumo do botijão de gás ficou mais pressionado. Antes as pessoas estavam trabalhando, tinham alimentação na empresa e hoje não tem, diz o Franco. Isso é verdade. Com isso, a ida ao fogão tem sido mais frequente, o que pressiona a demanda pelo produto, afirma o professor do IBMEC. Nos casos de famílias mais numerosas, a durabilidade do gás acaba diminuindo também por conta dessa situação. Abre aspas, o gás de cozinha não é um item de luxo, mas nas classes menos favorecidas, os pobres e miseráveis, ele chega a ser inacessível em alguns momentos, em função do seu preço. Muitas famílias, se forem escolher entre o alimento e o botijão de gás, vão optar pelo alimento, pela comida, e cozinhar de outra maneira, por exemplo, com lenha. Aí eu vou encerrar esse vídeo para não ficar muito longo e perguntar para vocês: será que tem algum político cozinhando seus alimentos com lenha? Deixe aí o seu comentário aí embaixo, dê no joinha, chicotada no like, splash, manda esse vídeo para outras pessoas, se inscreva no nosso canal e fui. Lamentável.